não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quer dizer, quando eu estou colocando perplexidades, não fui eu que as inventei. Eu as encontrei na cultura contemporânea. Eu não estou fuçando perplexidades e fuçando dificuldades. Ao contrário, estou fuçando soluções. Soluções para problemas que já estavam aí, que não fui eu que inventei. Mas, evidentemente, quando você começa a expor o problema, ele se constitui todo de perplexidades, de dúvidas, de interrogações e de incertezas. Né? E o sujeito chega e ouve a minha aula, onde eu estou expressando aquilo, e ele pensa que eu estou lecionando perplexidades e dúvidas, etc, etc. Às vezes ele nem veio na aula seguinte para ver como é que eu resolvi aquilo. Então, é claro que existem hoje no Brasil alguns milhares de pessoas que passaram pelo meu curso 1 mês, 2 meses, 3 até 2 anos, e que guardaram essas impressões parciais disso, daquilo, e que acreditam que sabem o que eu estou ensinando. Não sabem não. Não sabem não, porque, veja, isto aqui é, no mínimo, é a transmissão do que se chamaria um sistema de filosofia. Não um sistema no sentido que tinha no tempo clássico, que era uma pseudociência universal que iria responder todos os problemas. Eu digo, apenas um conjunto coerente de meditações que pode orientar a sua vida intelectual. Eu creio que das pessoas que estudaram comigo, muito poucas são aquelas que têm essa visão de conjunto. Eu cito uma, a Luciana Emato, em Curitiba, tem. Ela sabe o que eu estou fazendo. O Ahmed El Tassa, que mora na China, também sabe. Então, se disser, bom, quais as pessoas que você considera qualificadas para retransmitir o que você ensinou? Eu digo, tenho 2. A Luciana Emato e tem o Ahmed El Tassa. Mais ninguém. 2 já é uma grandeza, é? Porque, por exemplo, quando Aristóteles morreu, ele não tinha um sujeito qualificado para continuar. Tinha um monte de gente que sabia um monte de coisa. Mas, vamos dizer, a queda de nível do liceu aristotélico é uma coisa notável, depois da morte do fundador. Na escola platônica, não tanto. Né? Afinal, a escola platônica teve o próprio Aristóteles. Então, isto aqui é uma coisa muito trabalhosa. Quando eu determinei a duração de 5 anos para este curso, isso não quer dizer que vocês vão ter que mais ou menos seguir a minha orientação por 5 anos. Não. 5 anos é a educação formal. Depois, você vai ter uma certa área de estudo para você explorar sozinho. Mas eu ainda continuo sendo o plano de referência. Não tem outro jeito. Sempre foi assim. Você não forma uma corrente de pensamento mediante uma influência de 3 meses. Se você perguntar assim, durante quanto tempo, por exemplo, Heidegger estudou os escritos de Edmund Husserl? A vida inteira. Claro, depois de um certo tempo ele tomou uma direção diferente. Completamente diferente. Mas ainda continua se baseando naquilo. Não tem outro jeito. O avanço do conhecimento se faz assim. E na esfera do conhecimento não há, vamos dizer, essa busca de originalidade que tem na arte. Na arte, vamos dizer, o autor da obra tem que ser autor dela inteiro. Dela inteira. A concepção é original, os instrumentos são originais, o sujeito faz a coisa inteira sozinho. Eu digo,
Mas em ciência e filosofia não é assim, meu filho. Se de tudo que você aprendeu, depois você constrói uma outra coisa, na qual você acrescentou mais 10%, você já é um gênio. Se você pensar assim, quanto Platão acrescentou, não, quanto Aristóteles acrescentou à obra de Platão? Quando você vai ver, mas a obra de Platão é um conjunto dentro do qual Aristóteles desenvolveu um pedacinho. O resto todo ele deu por pressuposto, ele aceitou aquilo tudo. Se você conseguir fazer isso, você já fez muito. Então, quer dizer que esta coisa do discipulado, da continuidade, é extremamente complexa e trabalhosa em filosofia. Né? Às vezes acontece, vamos dizer, de um discípulo acrescentar coisas que iam muito além daquilo que o professor lhe ensinou, mas são coerentes. Uma coisa tem que ser coerente com a outra. Então, se você perguntar assim, quando que Santo Tomás de Aquino abandonou os ensinamentos de Santo Alberto Magno? Nunca. Ele ensinou 10 vezes mais que Santo Alberto Magno, depois que Santo Alberto Magno jamais falou, mas estava tudo coerente uma coisa com a outra. E se você chegar para Santo Tomás de Aquino, aqui, Tomás, você escreveu isso aqui, mas está ao contrário do que Santo Alberto disse, ele ia reexaminar tudo. Quer dizer, isso é o normal. Quer dizer, em filosofia, em ciência, você não tem a criatividade total. Aquele negócio do... foi um monge da Idade Média, não foi Newton que falou, aquele negócio de que nós enxergamos mais porque nós sentamos no ombro do gigante. Foi um monge da Idade Média e o Newton repetiu sem citar o autor. Aquilo é, em ciência e filosofia, é a coisa mais verdadeira. Mais. Quer dizer que a originalidade em ciência e filosofia consiste em você acrescentar um pouquinho. Em geral, você não consegue acrescentar nada. Tá certo? Então, é claro que depois de você estudar esses anos aqui, você vai continuar por muitos e muitos anos trabalhando dentro de vias que eu mesmo abri. E não tem outro jeito. E se você não fizer isso, você não vai fazer nada. E no fim, se puder botar alguma coisa sua mesmo, bom, melhor daí a coisa andou. Não é isso? E é justamente para andar. Tá certo? Então, o objetivo é que o aluno alcance aquele patamar onde ele pode prosseguir sozinho. E de preferência que ele possa fazer a coisa avançar. E descobrir algo além do que ele poderia deduzir somente lendo o que eu escrevi, ou ouvindo as minhas aulas. Isso é o ideal. Se não chegar nisso, então, bom, não posso dizer que foi um fracasso total, tá certo? Sempre algum efeito pedagógico sobra, mas nós não conseguimos inaugurar um estilo intelectual criativo capaz de se reproduzir. Se você vê o que aconteceu com a obra do Mário Ferreira, né? É a maior obra filosófica que já esteve nas 3 Américas. Você pegar todos os filósofos americanos somados, não dá 10% do Mário. E é uma das maiores do mundo, se não a maior. Eu, quando comparo, por exemplo, o Mário com o Edmundo Husserl, eu digo, olha, o Mário era muito mais inteligente que Edmundo Husserl. Ele percebia coisas que Edmundo Husserl precisaria 15 vidas para perceber. E, no entanto, pedagogicamente, foi de uma esterilidade total. Por quê? A absorção da filosofia do Mário é uma coisa para muitas décadas. Eu ainda estou neste processo. Tá? E os alunos dele que faziam estudavam um tempinho com ele e depois falaram, não, agora eu vou tomar o meu próprio rumo. Graças a isso, tudo o que fizeram foi para o lixo. Você conhece algum filósofo brasileiro, discípulo do Mário, que tenha feito alguma obra original? Não. Primeiro, eles não entenderam o tamanho do Mário. Falaram, peraí, o Mário é um novo Platão, meu filho. Aí você tem que ficar 20, 30 anos em cima desse negócio. E daí talvez você possa até corrigir certas partes. Não é isso? E talvez você consiga até, vamos dizer, acrescentar um novo campo de investigação que ele não abrangeu. É muito difícil. No caso do Mário é muito difícil, porque ele mexeu com tudo. Então, o estudante brasileiro não tem muita ideia dessas coisas. Não pode esquecer que nós estamos numa sociedade
de pessoas fracassadas. O normal no Brasil é fracassar. Tá certo? E fracassados, eles gostam de se juntar numa mesa de bar e ficar falando mal dos outros. Quer dizer que você se consolar do seu fracasso, né? Tentando corroer a reputação dos outros, isto é uma das... Não é um mau hábito, isso é uma das bases da sociedade brasileira. Né? Vocês procurem ler, por exemplo, tem um livro, um clássico no Brasil que se chama A Vida Literária no Brasil 1900. O autor chama-se Brito Broca. É uma das grandes obras de história literária no Brasil. E ele mostra aqui, por volta da passagem do século XIX para o século XX, um treco que se chama vida literária, quer dizer, conversa entre escritores, encontros, né? O intercâmbio social, predominava de tal maneira sobre a produção literária que ele praticamente consistia, a literatura brasileira consistia desta fofocagem. Né? Então nada se escrevia que prestasse, ou pouquíssimo se escrevia que prestasse, mas a agitação em torno era muito intensa. E quando você vê aquilo, você vê que isso agora é uma miséria tremenda, mas até hoje continua assim. Por exemplo, você vê tudo que eu escrevi e lecionei ao longo do tempo, de forma massa considerável de coisa. São 12 livros, mas não sei quanta apostila, mas não sei quanta gravação, etc, etc, etc. Me diga um livro que tenha sido escrito para discutir com tudo isso. Nenhum. Agora, veja a multidão de fofocagem na internet, no Orkut, não sei o que. Eu digo, é uma coisa incrível. Cada um vai lá e põe 3 linhas. Então, é claro que é uma vida cultural estéril, onde a fofocagem predomina sobre o trabalho. Então, de vez em quando aparece um sujeito com pretensões, né, de dizer, não, aqui eu vou expor aqui, ó, o esquema da filosofia do Olavo de Carvalho, como aquele outro Paulo Araújo escreveu. Aqui os filósofos que influenciaram ele foram Debonal, Xavier de Mestre, etc, etc. O sujeito vai para tão longe, quer dizer, bom, pelo menos ele teve o intuito, né, de captar uma forma de conjunto no meu pensamento. Então o que ele fez? Ele leu 3 artigos, tá certo? E estou aqui, captei, entendi o conjunto do negócio. E estou aqui interpretando e dando uma análise acadêmica. Quer dizer, tudo isso é de uma miséria infinita. E é isso que eu pergunto, é isso que vocês querem fazer no futuro? É para isso que vocês estão aqui? Não, claro que não. Então, cada um de vocês, eu espero que saiba, que esteja consciente de que a miséria do meio não está só no meio. Ela nos limita por dentro. Tá certo? Porém, estar nesse meio tão miserável não é, por sua vez, um destino tão miserável quanto você possa imaginar. Por quê? Eu vejo aqueles brasileiros que 20, ou 30, ou 40 anos atrás tinham um pai rico e generoso que os mandou estudar no exterior. Cadê a maravilhosa produção intelectual dessas pessoas? Nada. É zero. Por quê? Porque o indivíduo sai desse favelão chamado Brasil e vem aqui para os Estados Unidos, ou vai para a Alemanha, ou vai para a Inglaterra, e ele encontra um ambiente intelectual, acadêmico, decente, organizado, arrumadinho. Ele fica deslumbrado com aquilo e ele se integra naquele negócio. E aquilo é extremamente confortável. Acontece que tudo o que ele vai aprender ali não responde em nada às questões existenciais brasileiras. Então ele as esquece. Ele compra outros problemas, que são problemas característicos deste meio aqui, americano, ou inglês, ou italiano, qualquer coisa. Né? E ele se adapta àquele meio e desenvolve uma atividade acadêmica medíocre, mas aceitável para os padrões do lugar. E isso é tudo.
Ele pode até depois voltar para o Brasil, carregando o seu título de PhD embaixo das costas e arruma um emprego numa universidade medíocre, né? Onde ele vai ter uma fama de gênio, como Roberto Mangabeira Unger, que é uma besta quadrada. Né? Eu digo, o Roberto Mangabeira Unger, em matéria de pensamento político, ele é semi-analfabeto. Ele não entendeu nada de nenhum assunto político que ele abordou. A começar, vamos dizer, o único livro dele que tem algum contato com a realidade é o primeiro, que se chama Conhecimento em Política. E mesmo assim, ele não chegou a ser inteligente o bastante para perceber a diferença entre, vamos dizer, a ideologia liberal e o regime econômico capitalista. Ele acha que são a mesma coisa. Quer dizer, o cara não distingue ideias e fatos. Quer dizer, ele está fazendo uma análise de autores liberais e ele aplica as conclusões ao capitalismo como tal. Eu falei, mas espera aí, mas tem um abismo de diferença. Quer dizer, ele não sabe a diferença de ideia e realidade. E o que ele está querendo ensinar? Então, você vê que o destino grotesco, ridículo desse sujeito no Brasil foi inteiramente merecido. Quer dizer, ele começa proclamando que este é o governo mais corrupto da história do Brasil, e no dia seguinte aceita lá um cargo dizendo, foi injusto, não era bem assim. Justamente na hora que tem as provas todas do mensalão, ele descobriu que o governo não era tão corrupto quanto ele tinha dito. Quer dizer, é claro que é um personagem de circo. Né? Então, é isto o máximo que você consegue. Portanto, o fato de muitos de vocês estarem aí dentro desse meio compressivo, deprimente, né, mais do que deserto, né? Deserto pelo menos não acontece nada, mas aí acontece coisa que só leva você para trás, né? Você não tem estímulo nenhum para estudar, ao contrário, você é cada vez mais empurrado para baixo. Existe alguma vantagem nisso? Vocês podem desenvolver uma resistência que um estudante médio americano ou europeu não tem, e que aquele brasileiro transplantado para cá na juventude perde no primeiro mês. Nesse sentido, eu acho que vocês devem estudar, dizer, as vidas daqueles brasileiros que produziram alguns dos produtos mais dignos da nossa alta cultura e que foram a vida toda vítimas desse ambiente compressivo. Um deles é Lima Barreto. Quando você vê a vida de Lima Barreto, eu digo, mas aquilo é só desprezo, isolamento, né? Discriminação, boicote, falta de chance, e no entanto o sujeito escrevia os livros que era bem melhor do que tudo que os seus coetâneos estavam fazendo. Eu digo para estudar essas coisas porque de certo modo essa é a sua vida. É isso que vai acontecer para você. E lutar contra isso e tentar preservar, a sua concentração e objetivos elevados no meio disto vai lhe fazer muito bem, vai lhe fazer muito melhor do que você ter uma bolsa de estudo para Oxford. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho.
Os livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. São os pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.